Fala pessoal do Missão 93, vamos fazer aqui a correção comentada do quinto simulado presencial realizado pela Missão 193. Eu dei uma analisada nas questões, as questões estão bem interessantes, vai dar margem para a gente fazer aqui uma série de comentários que vão ser importantes para você no seu processo de preparação para o concurso do CBMDF, que já vou deixar. Vou dar a deixa aqui, né? Tá mais próximo do que nunca, viu, pessoal? Fica atento, continue no seu processo de preparação. Então tá aí na sua tela, legislação do CBMDF, correção de simulado, questões de 51 a 60. 51 a 60, nós vamos trabalhar aqui as questões relacionadas ao quinto simulado presencial ofertado aí pelo preparatório, pela missão 193. Tá aí na tela, vamos para a primeira questão. Para o ingresso, questão 51, para ingresso nos quadros de oficiais bombeiro militar de saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o candidato deve, dentre outros requisitos, item A, ele quer saber quais são os requisitos que são exigíveis para que o candidato possa ingressar no quadro de oficiais de saúde do CBMDF. Eu já vou trazer para você aqui um panorama sobre o que nós temos por oficiais no CBMDF. Nós temos os quadros, vários quadros de oficiais. Nós temos o quadro de oficial combatente, que é aquele militar que ingressa na corporação para o curso de formação de oficiais. A idade máxima para esse militar é de 28 anos. Vai estar estabelecido 28 anos, tem uma discussão, 28 anos na matrícula, de acordo com a lei, é na matrícula do curso de formação. De acordo com a decisão 2001 de 2016 do Tribunal de Contas, firmou-se o entendimento de que essa idade deve ser aferida no ato da inscrição do concurso. Então esse é o debate que se tem aí. Perceba, para efeitos da lei, 28 anos. Para efeitos na prática, pela decisão do Tribunal de Contas, 28 anos na inscrição do concurso. Então perceba, para ingressar no quadro de oficiais combatentes, de acordo com o que está estabelecido, esse militar deve ter 28 anos. Para os cargos específicos do quadro de oficial de saúde, dos oficiais complementares, das carreiras que complementam a atividade de bombeiro. Pode ser advogado, pode ser farmacêutico, pode ser veterinário, pode ser enfermeiro. São carreiras que complementam a atividade, porque saúde para o bombeiro, médico e dentista, só isso. Os demais complementam a atividade de bombeiro. Então, nutricionista é do quadro de saúde? Não, nutricionista é do quadro complementar, porque complementa a atividade de bombeiro. E nós temos também os capelães, que são os padres e pastores, que vão prover a assistência religiosa na corporação. Então, quadro de saúde, quadro complementar e capelães, a idade para esses militares, para ingressar, para os candidatos ingressar, de acordo com a lei, é até 35 anos, é isso que está estabelecido. Oficial do quadro de oficiais combatentes e quadro geral de praça, quem entra para o CFP, idade de 28 anos. Então perceba, esses são os quadros de oficiais. Oficiais combatentes, oficiais de saúde, médico e dentista, oficiais complementares, oficiais capelães. E nós temos também dois quadros de oficiais que são oriundos da carreira das praças, que são os oficiais administrativos, de administração, e os especialistas. A administração, nós temos os oriundos da QBMG1 operacional e da QBMG2 condutor e operador de viatura. E para os quadros de especialista, nós temos os oriundos da QBMG3 manutenção e da QBMG4 músico. Então, a gente apresentou todos os quadros de oficiais. Ele quer saber, para ingressar no quadro de oficial de saúde, médico e dentista, quais são os requisitos que esse militar deve cumprir? Observa aí o que está nos itens. Possuir no mínimo 18 anos de serviço ativo? Não, no mínimo 18 anos de serviço ativo, no mínimo 18 anos de serviço ativo, é um requisito apresentado
para ingressar nos quadros de oficiais da administração e especialista, que são aqueles oriundos da carreira da praça. Um dos requisitos é ter no mínimo 18 anos de serviço, é ter completado e concluído com aproveitamento o curso de aperfeiçoamento de praça, é ser selecionado dentro do cômputo das vagas para o curso preparatório de oficiais, o CPO. Então, ó, esse aqui não é o gabarito. Ter entre 18 e 28 anos no ato da inscrição do concurso também não. Eu disse para você que esse aqui é para os oficiais combatentes, aqueles que saem do CFO, quadro de oficial bombeiro militar barra combi, de combatente. Esse sim, o limite de idade para ele ingressar é 28 anos. Ter entre 18 e 28 anos no ato da matrícula do curso de formação. Ó, o ato da matrícula, eu disse para você que é o que está na lei. Pela decisão 2001 de 2016 do Tribunal de Contas do DF, essa idade é aferida na inscrição. É isso que vigorou no edital passado, pela lei, no ato da matrícula, pela decisão do Tribunal de Contas, na inscrição do concurso. Mas esse 28 anos na matrícula ou na inscrição também é para o quadro de oficiais combatentes. É para o quadro de oficiais combatentes ou para o quadro geral de praça. Não é para o quadro de saúde que compõe médico e dentista. Quadro de saúde que compõe médico e dentistas, eles já ingressam na corporação na condição de aspirante por meio do curso de habilitação de oficiais, que está apresentado lá no artigo 81 da Lei 12.086. E mesmo ingressando como aspirantes, de acordo com o artigo 81 da Lei 12.086, eles serão alunos do curso de habilitação de oficiais. Olha o item D. Será aprovado no curso de habilitação de oficiais, certinho. Será aprovado no CHO. Esse é o gabarito da questão letra D. Vou aproveitar e trazer um detalhe para você. Quando fala ser aprovado no curso de habilitação de oficiais, está certo. Por quê? Porque para ascender ao posto de segundo tenente, de acordo com o artigo 80 da Lei 12.086, é suficiente que o militar que ingressou no CHO conclua com aproveitamento o CHO. Quando a gente está falando aqui, ó, do quadro de oficial combatente que faz o CFO, para ingressar no posto de segundo tenente, além de concluir com aproveitamento o curso de formação de oficiais, ele tem que também ser aprovado em estágio probatório. São os dois requisitos para que possa se ingressar na carreira de oficial combatente. Concluir com aproveitamento o curso de formação de oficiais e ser aprovado em estágio probatório. Fica atento a isso, tá? Porque não existe estágio probatório para o curso de habilitação de oficiais. Por isso que é suficiente ser aprovado no curso de habilitação de oficiais para que esse militar venha a ingressar aí no quadro de oficial de saúde que compõe médico e dentista. Fica atento a esse detalhe aí. Continuando, próxima questão, questão número 52. Para os bombeiros militares, existem algumas regras em relação à sua participação em empresas civis. Julgue os itens abaixo, assinando a alternativa correspondente. Item 1. No intuito de desenvolver a prática profissional, é permitido aos oficiais titulados no quadro de saúde, a gente acabou de falar, médico e dentista, o exercício de atividade técnico-profissional no meio civil, desde que tal prática não prejudique o serviço e não infrinja o disposto na legislação pertinente. Isso aqui tá verdadeiro, tá certinho esse item. Olha só, quando você fala dos quadros de saúde, é possível sim que esse militar possa exercer a função dele de bombeiro militar do quadro de oficiais de saúde, mas também ter uma atuação técnico-profissional, visando o seu aprimoramento. Então, esse item está certinho, desde que isso não crie embaraço
não atrapalhe o exercício profissional dele enquanto bombeiro militar. Os integrantes, item 2, os integrantes da reserva remunerada, quando convocados ou designados para o serviço ativo, ficam proibidos de tratar nas organizações de bombeiro militar e nas repartições civis de interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Isso aqui também tá verdadeiro. Não tem problema, tá certinho. Lembra que a gente falou aí sobre a questão dos integrantes da reserva que são convocados ou designados para o serviço ativo? Ele volta para o serviço ativo da corporação. Então imagina que lá na reserva remunerada, o militar cumpriu o seu tempo de serviço, passou para a condição assemelhada à aposentadoria, que é a inatividade, e agora que ele está lá, ele olha e diz assim, ó, eu tenho uma empresa, eu tenho um pequeno negócio, mas se ele volta para a corporação, ele não pode ficar tratando desses assuntos próprios da empresa dele lá dentro da corporação, não, porque ele voltou para a ativa. Lá no artigo 30 do Estatuto, vai trazer essa limitação material. Então, perceba, o item 2 está certinho. Se ele volta para o serviço ativo, ou mediante convocação, ou mediante designação, ele fica proibido de tratar dentro da organização militar e nas repartições civis que, porventura, ele também venha a frequentar, dos interesses da organização dele. Ah, ele não vai, digamos que ele venda luvas, ele não vai poder ficar oferecendo luva lá dentro da unidade militar ou dentro da repartição civil que ele possa frequentar. Então tá certinho. Item 3. Ao bombeiro da ativa é vedado, sem exceções, comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade. Isso aqui tá falso. O bombeiro pode sim, ele pode sim ter participação em empresa. Ele pode ser sócio de uma empresa, desde que ele tenha essa sociedade por parte do bombeiro seja limitada, seja por cotas limitadas. Isso está, salvo melhor juízo, no artigo 30 do Estatuto. Então a gente viu aqui, perdão, item 1 verdadeiro, item 2 verdadeiro, item 3 falso. Gabarito, letra B, verdadeiro, verdadeiro, falso. Gabarito da questão, letra B. Fica atento. O bombeiro pode ter empresa? Tá aí, ó, gabarito, letra B, verdadeiro, verdadeiro, falso. O bombeiro pode ter empresa? Pode. Na ativa ele pode ter empresa, desde que as cotas dele sejam limitadas. E ele passa para a inatividade. Se ele está na inatividade, não tem problema. Agora, se ele volta para a ativa, ele não vai poder ficar tratando desses assuntos próprios que ele tinha lá da empresa dele, lá na condição, lá no quartel ou na repartição civil, que porventura esse militar venha servir. Não faz sentido isso, tá? Artigo 30 do Estatuto. Questão 53. Promoção por merecimento é aquela que se baseia na avaliação de desempenho medida pelas qualidades e atributos que distinguem e realçam o valor de um oficial em relação aos seus pares, nos seguintes postos exceto. Questão interessante. Por quê? Porque essa modalidade de promoção aqui por merecimento é aplicável ao último posto. Por isso que ele diz aqui, ó, nos seguintes postos exceto. A promoção por merecimento, ela só ocorre em duas situações na carreira do militar. A primeira promoção da carreira, independente se esse militar é praça ou oficial, a primeira promoção da carreira, ela vai se dar pelo critério de merecimento. E no caso dos oficiais, e aqui é só para os oficiais, a promoção de último posto também vai ser averiguada a partir do critério de merecimento, verificando-se os atributos e qualidades que distinguem um oficial do outro. E quando a gente analisa esses atributos e qualidades que distinguem um oficial do outro, que é utilizado para promoção de último posto, o que essa questão quer é saber se você conhece qual cargo de oficial termina com qual posto. Por exemplo, quando a gente fala dos oficiais combatentes, oficial combatente chega até coronel. Inclusive, são, dentre os oficiais combatentes, é que é escolhido o comandante-geral. Mas é o único quadro de oficiais que leva até coronel, é o de oficiais combatentes? Né, não.
O oficial de saúde, médico e dentista, também tem vaga de coronel, também chega ao topo. Eles não podem ser comandantes, não podem ser comandante geral, porque de acordo com o artigo 100, inciso 8 da lei orgânica, vai dizer que a competência de escolha do comandante é privativa do governador e deve se pautar pela formação profissional do militar, do coronel da ativa. E quem são os coronéis que estão aptos aí às funções de chefia, direção e comando? São os coronéis combatentes. Portanto, por mais que o oficial de saúde chegue a coronel, ele não pode ser comandante geral. Mas nós já temos 2 quadros de oficiais que levam até coronel. O quadro de oficial combatente e o quadro de oficial de saúde. Também leva a coronel, o quadro de oficial complementar. Quadro de oficial complementar tem uma vaga de coronel. O último coronel que nós tivemos no Corpo de Bombeiros, que era do quadro complementar, foi recentemente para a inatividade, era do... Salvo engano, ele era formado em física. Ele era formado em física do quadro complementar e ascendeu ao último posto coronel. Então perceba, aqui nós temos essa realidade. Quem não chega a coronel, capelães não chegam a coronel, o último posto para capelães é o de tenente-coronel, e quem não chega a coronel, oficiais, administração e especialista, que são os oriundos da carreira da praça, que o último posto são de major. O último posto para eles é o de major. Então observa aí os itens. De tenente-coronel do quadro de oficial bombeiro combatente para o posto de coronel, tá certo, porque o quadro de oficiais combatentes leva até coronel. Então a promoção por merecimento de tenente-coronel para coronel vai se dar pelo critério de merecimento, porque é a promoção de último posto. Promoção de tenente-coronel do quadro de oficiais capelães para o posto de coronel, gabarito da questão. Gabarito da questão aqui, ó, da questão 53, letra B, porque os capelães não chegam a coronel, chega no máximo até tenente-coronel. Item C, tenente-coronel do quadro de saúde para o posto de coronel, certinho. Por quê? Porque o quadro de saúde também leva até coronel. Capitães do quadro de oficiais intendentes para o posto de major. Essa promoção aqui, ela também se dá pelo critério de merecimento, tá certinho. Eu falei para você que o quadro de oficiais intendentes, o último posto fecha em major. Então a promoção de capitão a major é a promoção de último posto. E capitães do quadro de condutor e operador de viatura para o posto de major, também aqui para o quadro de oficiais administração, que também, nesse caso específico, oficial administração, condutor e operador de viatura, que leva também até major. A esses 2, nós poderíamos acrescentar os oficiais especialistas, manutenção e músico, que seguem a mesma lógica aqui dos oficiais administração. Então, o gabarito da questão aí, ó, letra B, o quadro de capelães, ele fecha em tenente-coronel. Essa promoção seria, portanto, a promoção de major a tenente-coronel é que se daria pelo critério de merecimento, que seria o último posto. Beleza? Vamos para a próxima questão. 54. Tomando por base o decreto 31.817, assinale dentre as alternativas abaixo aquela que não faz parte das atividades de competência do Centro de Inteligência. Já vou adiantar para você. De acordo com o decreto 31.817, o Centro de Inteligência, que está apresentado lá no artigo 6º do decreto, ele tem, dentre outras competências, a de realizar investigação social dos candidatos que vão ingressar no Corpo de Bombeiros. Nós já trabalhamos sobre isso. Então você vai, ó, ouvir o centro, bater a sua porta lá, fazer um auê na sua vida procurando seus furos aí. Cuidado, hein? Cuidado para não correr o risco
de ser contraindicado na fase de investigação social. Abandona a sua vida passada, se ajusta para que não tenha problema e entre na corporação. Ele pergunta aí, ó, administrar os bancos de dados de classificação sigilosa é competência do Centro de Inteligência? É sim. Tá lá no artigo 6º do decreto 31.817, tá? Dá uma lida lá que você vai encontrar. Realizar a investigação social dos bombeiros. Também realiza a investigação social dos bombeiros e dos candidatos a entrar no corpo de bombeiros. Então, esse item aqui, ó, também tá certinho. Monitorar informações veiculadas nos diversos meios de comunicação. Tá certo. Embora pareça para você um pouco ilógico isso, o Centro de Inteligência, de acordo com o artigo 6º do decreto 31.817, é competente para monitorar essas questões relacionadas a mídias sociais, redes sociais, a jornais, blogs, com o objetivo de estar atento a tudo que é falado sobre a corporação. Perceba que o Centro de Inteligência está subordinado diretamente ao comandante. E é importante estar atento em primeira mão a tudo que é falado sobre o bombeiro. Então imagina que sai uma notícia aí veiculada por um jornal ou por um blog que venha comprometer a imagem institucional do CBMDF. É importante estar atento a isso o quanto antes para informar o comandante. Ó, comandante, está acontecendo isso e isso, aconteceu tal situação, estão falando assim, assim do Corpo de Bombeiros. É importante isso para proteger aí as questões próprias da corporação, os assuntos de interesse da corporação. Embora quando a gente fala de mídias sociais, redes sociais, jornais, blogs, isso pareça estar vinculado ao Centro de Comunicação Social, não está. A competência de estar atento a isso é do Centro de Inteligência, tá? Então volta para a tela aí. Planejar e coordenar a realização de solenidades de interesse institucional. Aqui é o gabarito da questão, letra D. Esse planejamento e coordenação de solenidade não é competência do Centro de Inteligência, é competência desse outro centro, a qual eu me referi a você, ao Centro de Comunicação Social. Ele é que é competente para planejar as solenidades de interesse institucional, é a SECOM, né? Centro de Comunicação Social, que também, junto com o Centro de Inteligência, estão subordinados, aí ambos estão subordinados ao comandante-geral. E o item é subsidiar o planejamento estratégico da corporação certinho. O que é o planejamento estratégico? É pensar a corporação para o futuro, é pensar a corporação para os próximos anos. O planejamento do CBMDF é feito no âmbito do Estado-Maior. Quem é competente para realizar o planejamento é o Estado-Maior geral. Ele é que realiza o planejamento estratégico, ele é que pensa a corporação para os próximos anos, mas o Centro de Inteligência e os demais centros também são competentes para subsidiar o Estado-Maior geral na formulação do planejamento estratégico. Então, o gabarito da questão aí, 54, letra D de dado. Questão 55. De acordo com a estrutura do Comando Operacional, o COMOP, Comando Operacional é o órgão de mais alto escalão dos órgãos de execução, é o COMOP. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. O Comando Operacional é o órgão de execução de mais alto escalão, incumbido de realizar as atividades fins do CBMDF. Então perceba, ele está dizendo que o Comando Operacional é responsável, é o órgão de mais alto escalão, e os órgãos do Comando Operacional, a estrutura, é responsável pela atividade fim. Tá certo, porque de acordo com o decreto 31.817, ele delibera sobre os órgãos de apoio e órgãos de execução. E os órgãos de execução têm como comando operacional o órgão de mais alto escalão, então tá certinho. O subcomando operacional é responsável pelo emprego, coordenação, controle e fiscalização das ações operacionais. Também
está certinho, é competência do subcomando. Assim como é competência do subcomando operacional o controle das rotinas administrativas. Ó, controlar as rotinas administrativas das unidades multiemprego. Controlar e também avaliar aquilo que é estabelecido nas unidades multiemprego. Só para que você tenha uma ideia, o concurso passado trouxe uma questão que teve de ser anulada por conta dessa dupla subordinação existente. Vou explicar para você o que seria essa dupla subordinação. Quando a gente fala especificamente das unidades multiemprego, o subcomando operacional é competente para avaliar as atividades que são desenvolvidas nas unidades multiemprego. Mas as unidades multiemprego, de acordo com o decreto 31.817, serão organizadas em comandos de área. Portanto, os comandos de área também são competentes para analisar as atividades, para fiscalizar as atividades que são desempenhadas nas unidades subordinadas a ele, ao comando de área. Quem é que está subordinado ao comando de área? Os GBMs, as unidades multiemprego. Mas o subcomando também tem essa competência. Então a questão do concurso passado trazia exatamente esse questionamento. E aqui, quem sabia, quem tinha sido nosso aluno e tinha ficado atento nessa chamada dupla subordinação, ou seja, tanto os comandos de área, os GBMs e as unidades multiemprego, que são as mesmas coisas, GBM e multiemprego é a mesma coisa, estão subordinados tanto aos comandos de área como ao subcomando. Quem sabia dessa dupla subordinação acertou a questão, depois a questão teve que ser, inclusive, anulada, porque tinha duas respostas. Então, tá certinho. Item 3. Tá aí na tela. As unidades multiemprego são responsáveis pela execução de duas ou mais atividades operacionais, incluindo busca, salvamento, resgate, prevenção, combate a incêndio e atendimento pré-hospitalar. Então, o item da questão aí, ó, 55, gabarito, estão corretas? Apenas 1, não. Apenas 2, não. Apenas 3, também não. Letra D. Olha só, vamos fazer uma correção aqui, tá? Vamos fazer uma correção. Acabei de perceber aqui, ó, uma correção. Embora isso aqui é um problema que a gente precisa estar atento, tá? É um problema. Eu vou colocar aqui para que não haja divergência para você. Eu vou colocar o item 3 como errado, para que não haja divergência para você. Mas é importante a gente analisar a formulação dessa questão. As unidades são responsáveis pela execução de duas ou mais, são responsáveis pela execução de duas ou mais das atividades do Corpo de Bombeiros. E aqui ele colocou, incluindo busca, salvamento, resgate, prevenção, combate a incêndio e atendimento pré-hospitalar. As unidades especializadas são responsáveis por essas ações também. Busca, salvamento, resgate. Então, busca, salvamento e resgate é competência das unidades especializadas, a exemplo do GBS. Combate a incêndio e prevenção ao combate a incêndio, você tem o GPCIL, o grupamento de combate a incêndio urbano. Você tem proteção civil, que é especializado nas atividades de defesa civil. Você tem atendimento pré-hospitalar. Você tem aviação operacional. Então, embora aqui não tenha trazido, ele não exauriu as possibilidades, tá? Aqui ele fala o E, né? Como se estivesse fechando, limitando. Não é o caso, tá? Então, na minha opinião, esse gabarito aqui, ó, deveria ser letra E. Por quê? Porque essa competência aqui também é trazida. Fica esse detalhe. Mas, em nível de interpretação, esse gabarito também poderia ser a letra D apenas, tá? Fica esse detalhe aí, por quê? Houve uma limitação. Se você buscar o decreto 38.117, ele vai falar de outras especialidades que não estão apresentadas aqui. Por exemplo, a proteção civil é uma atividade, mas que não está apresentada aqui, beleza? Fica essa questão aí relacionada ao gabarito, para que depois vocês possam discutir aí, muito provavelmente,
essa questão aí mereça ser analisada e, na minha opinião, deve ser objeto de anulação aí por 2 respostas. Questão 56. Assinale a alternativa que contém os requisitos mínimos de altura para a matrícula nos cursos de estabelecimentos de ensino para homens e mulheres. Essa ficou fácil, né? Qual é a altura estabelecida aí para homens e mulheres? Todo mundo sabe dessa altura, né? Todo mundo sabe, tá? Dessa altura aqui, sem problema. Ah, pessoal, olha só, o pessoal aqui, ó, pessoal aqui que está no Instagram, que a gente tá aqui, trouxe o elemento. Volta lá, vou fazer o gabarito da questão letra D. Tava passando batido, tá? Como a gente tá gravando, eu já voltei aqui, ó. Não é atendimento hospitalar, é atendimento pré-hospitalar. Pré-hospitalar. Agora sim, tá? Fechou. Porque não é hospitalar, gabarito da questão letra D. Tá? Tava passando batido. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal aí que chamou a atenção e que não permitiu que eu me equivocasse aqui, tá? Porque não é atendimento hospitalar, é atendimento pré-hospitalar. Valeu, agora deu bom. Beleza? Show de bola. Gabarito da questão letra D. Letra D de dado, tá? Gabarito da questão letra D de dado. Agora, compreenda, tá? Mesmo que não tenha essa apresentação aí de outras unidades especializadas, grupamento de proteção civil, por exemplo, é competência também dos GBMs, unidade multiemprego, 2 ou mais. Show de bola, valeu, pessoal. Tá aí, questão 56. Essa aqui fica fácil demais para nós, né? Qual é a idade? Qual é a idade estabelecida aí? Qual é a altura, melhor dizendo? A idade a gente já sabe. 28 anos para o quadro geral de praça e o limite de idade de 28 anos para oficiais combatentes e de até 35 anos aí, né, para os quadros complementar, saúde e capelães. Agora, e a altura? E a altura para homens e mulheres? Aqui não tem muito o que discutir, né? Aqui a gente já vai logo, gabarito da questão aí, letra C, 1,60 para homens, 1,55 para as mulheres. Dá tempo ainda, pessoal, dá tempo de... Vai fazer pilates, vai esticar, deixa o cabelo um pouquinho maior. Por quê? Porque é com os pés nus, né? Com os pés nus. Então, estica aí, dá seu jeito. Principalmente, as meninas geralmente são as mais baixinhas, né? Quando a gente fala aí de altura, geralmente as meninas são as mais baixinhas. Então, ó, dá tempo ainda. Vai fazendo aí o que dá para ser feito, estica aí, dá seu jeito. Porque você vai entrar na corporação. Então, o gabarito aí da questão... Letra C, 1,60 para homens, 1,55 para mulheres, tá? Show de bola. Questão 57 tá aí na sua tela. Questão 57, de acordo com o Estatuto do Corpo de Bombeiros, analise as seguintes afirmações sobre hierarquia e disciplina. Primeira coisa que a gente precisa ficar atento. Hierarquia e disciplina são 2 pilares do militarismo. A própria Constituição, lá no artigo 42, lá no artigo 144, lá no artigo 142, vai versar sobre os 2 pilares basilares aí, hierarquia e disciplina. O que é hierarquia? Ó, perceba que à medida que aumenta a gradação hierárquica, aumenta também a responsabilidade daquele militar. Quanto mais antigo esse militar vai ficando, mais vai sendo exigido desse militar, inclusive para efeitos de sanção disciplinar. Se a falta cometida por um oficial, ela não é em mesmo patamar que uma falta cometida por uma praça, porque aumenta a gradação hierárquica, aumenta também a responsabilidade desse militar. Então, quando a gente fala de hierarquia, nós estamos paulatinamente falando dessa gradação hierárquica, que é gradual e é sucessiva através das promoções. Então você ingressa como soldado, é promovido a cabo, é promovido a sargento, é promovido a segundo sargento, é promovido a primeiro sargento, chega em subtenente. Ou você ingressa lá na condição de praça especial como cadete, é declarado aspirante enquanto praça especial.
depois é promovido ao posto de segundo-tenente, dando início à carreira de oficial do Corpo de Bombeiros, e assim sucessivamente, chegando até coronel para alguns postos, né? Para alguns quadros de oficiais, melhor dizendo. A gente já viu que no quadro de oficial capelão não chega até o último posto, não chega a coronel. Então perceba, o que é a hierarquia? É essa ordenação que se dá pela autoridade. Através da autoridade aumenta a responsabilidade, aumenta a graduação, aumenta o posto, aumenta a gradação hierárquica, aumenta também a responsabilidade. A gente já tem elemento para discutir a questão. A disciplina é a ordenação por autoridade em níveis diferentes. Não, não é a disciplina. Aqui, ó, é a hierarquia. A hierarquia é a ordenação por autoridade. O item 2, então isso aqui já está errado. O item 2, a hierarquia é a rigorosa observância e acatamento integral. Isso aqui está trocado, né? Está invertido. A rigorosa observância e acatamento integral diz respeito à disciplina, enquanto a hierarquia é a ordenação por autoridade. O item 2 também está errado. Item 3. A hierarquia e a disciplina são aplicáveis apenas aos bombeiros em atividade ou da ativa. Está errado. A hierarquia e disciplina é aplicável ao bombeiro tanto da ativa quanto da inatividade. A diferença é o reformado, que está dispensado definitivamente da prestação do serviço ativo. E no caso do reformado, título de curiosidade para efeitos de sanção disciplinar, reformado não pode ficar preso não, mas o da reserva pode. Quais das afirmativas acima estão corretas? Apenas um, 2 e 3, ele quer saber aí, ó. Ele quer saber, nenhuma das alternativas estão corretas, ó. 1 está errado, 2 está errado, 3 está errado. Temos gabarito letra E, nenhuma das alternativas estão corretas. Vamos para a próxima. Questão número 58. Conforme o Estatuto do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, assinale a alternativa que contém uma condição que pode levar à agregação de um bombeiro da ativa e uma implicação dessa agregação. Observe um detalhe importante que a gente vai trazer para você aqui. Quando a gente fala de situações próprias que podem levar à agregação, nós estamos tratando especificamente de aspectos que estão apresentados no Estatuto como situações especiais. Lá no artigo 3º, a gente fala da situação do bombeiro, ativa e inatividade. Lá nos artigos 28 e 29, nós falamos de valor e ética bombeiro militar. Lá no artigo 32, nós falamos dos deveres. Lá no artigo 51, nós falamos dos direitos. Lá no artigo 71, nós falamos das prerrogativas. E quando a gente chega lá por volta do artigo 79, nós vamos falar das situações especiais, das quais o bombeiro pode ou não enfrentar ao longo da carreira. A agregação é uma dessas situações. E, via de regra, o militar agregado, ele não conta para o efetivo, porque isso está apresentado no artigo 65 da Lei 12.086, mas também, a depender da circunstância, ele já não conta para o efetivo da corporação. Mas a depender da circunstância dessa agregação, isso pode ter uma consequência factual para o bombeiro. E aqui eu vou chamar um detalhe interessante para você, que, salvo o melhor juízo, está apresentado no artigo 103 do Estatuto. Mas vamos analisar as opções. O item A. A condição de ser designado para uma função civil permanente gera uma implicação, a perda de todos os direitos e deveres de bombeiro militar. Não, tá errado, né? Ser designado para uma função civil permanente não gera como consequência o bombeiro perder os direitos e deveres. Item B. A condição, se nomeado para cargo temporário de natureza civil,
esse bombeiro vai ter uma implicação: manter o vínculo hierárquico sem ocupação na escala. Por quê? Porque ele vai ser agregado. 58, gabarito, letra B. Se o militar foi nomeado para um cargo de natureza civil, ele vai ficar na condição de agregado. E qual é a implicação? A agregação faz com que esse militar mantenha o vínculo com a corporação, não conta para o efetivo, mas ele não deixa de ser militar, portanto o vínculo é mantido, porém ele fica lá na escala numérica sem número. Ele continua lá sem número. Mas eu quero trazer um detalhe importante para você, é que o estatuto diz que se o bombeiro for nomeado, tomar posse em um cargo civil de caráter permanente, estranho à carreira bombeiro, ele vai compor a reserva não remunerada. Isso está apresentado no estatuto. Existe possibilidade de reserva não remunerada? Existe. Quando o militar assume um cargo público, estranho à sua carreira, e que esse cargo público não seja de magistério. Se for de magistério, ele vai para a inatividade e pode, inclusive, acumular os proventos de inatividade com o do cargo, do respectivo cargo que ele assumir. Agora, se esse militar vai para um cargo público civil estranho à carreira de bombeiro, e esse cargo não é um cargo de magistério, ele vai ser demitido ex officio e vai compor a reserva não remunerada. É exatamente isso apresentado no estatuto. Então fica atento a isso. Existe a possibilidade de um militar do CBM-IDF continuar com o vínculo de militar, da mesma forma que disse a questão, mas compondo a reserva não remunerada da corporação, salvo melhor juízo. Esse aspecto está apresentado no artigo 103. Tá? Dá uma lida lá. Agora, fiquei na dúvida se é de fato no 103, mas quando você vir isso aí no estatuto, você vai se recordar. Então, gabarito da questão, letra B. Analisando o item C, se o militar for afastado por mais de 6 meses por motivo de saúde, vai perder a remuneração do afastamento. Está errado, nada disso. Se o militar for considerado extraviado por mais de 3 meses, ele terá como implicação, será automaticamente reformado. Está errado. Ele só vai ser reformado em caso de incapacidade definitiva. Ou, porventura, aqui eu trago um outro detalhe, ele vai ser reformado por incapacidade definitiva, por ter atingido o limite de idade de permanência na reserva, ou dois outros casos interessantes, que é como pena prevista no Código Penal Militar, a pena de reforma, ou como solução, como resultado de conselho de justificação e disciplina, que isso também pode levar o militar à reforma. E o item E, que a gente já sabe que também está errado, se for condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 meses, será exonerado do serviço, também está errado, não é esse o caso. Tem a previsão estabelecida para o militar que eventualmente estiver cumprindo pena, isso está estabelecido no estatuto, mas não se trata de exoneração do serviço ativo, existe a possibilidade da exclusão do serviço ativo. Exclusão do serviço ativo, e aí nós temos lá no artigo 88 as formas, diversas formas de exclusão do serviço ativo. Nesse caso, por condenação, esse militar poderia ser considerado indigno do oficialato ou incompatível com ele, artigo 107 do Estatuto, ou no caso da praça, ser excluído a bem da disciplina, que é diferente dessa exoneração do serviço. Então, gabarito dessa questão aí, letra B. Vamos para questão 59. Fazem parte da composição do comando geral. Olha só, aqui sim eu já consigo ver um problema nesse item. E aí eu já peço o pessoal,
Já começa a ficar atento aí, quem está acompanhando. Por quê? Porque é possível, né? A gente já deixou passar alguma coisa aqui numa outra questão, mas aqui, ó, eu já consigo ver um problema nessa questão e vou explicar para você. Fazem parte da composição do comando geral do CBMDF. Qual é a estrutura do comando geral do CBMDF? O comando geral está apresentado no artigo 8º da Lei 8255 e no artigo 8º-A da Lei 8255 você vai encontrar o chamado alto comando. O comando geral é constituído. O comando geral vai ser constituído pelas seguintes autoridades. Está lá no artigo 8º. Comandante-geral, subcomandante-geral, chefe do Estado-Maior-Geral. Depois você vai ter o chefe de departamento, você vai ter os diretores, você vai ter o chefe de gabinete. Então essas são as autoridades que compõem a estrutura do comando geral. Quando a gente avalia a estrutura do comando geral enquanto órgão, ele vai ser composto por autoridades. E observa o que está aqui, ó. Observa o que está aqui. O primeiro item de todas as opções aí é comandante geral, ou seja, ele está perguntando sobre as autoridades que compõem o alto comando, o comando geral e o alto comando, porque são as mesmas autoridades, à exceção, no caso do alto comando, da presença dos ex-comandantes gerais e ex-subcomandantes gerais, enquanto não passarem para inatividade. Observa o item A. Eu vou até mudar de cor para que você possa acompanhar isso aqui. Vou mudar de cor e vou apagar aqui, ó, para que você possa acompanhar. Quando nós estamos falando das autoridades, eu já começo aqui, ó, eliminando a opção, o item E. Por quê? Porque não existe essa lógica aqui, ó, de secretaria executiva, divisão de planejamento, unidade de apoio estratégico, isso aqui não existe. Sequer é tratado algo semelhante na estrutura do comando geral. Quando a gente fala do item D, nós temos a figura do comandante geral, nós temos a figura do subcomandante geral, do chefe de departamento, mas nós não temos essa figura aqui, ó, ajudante do comando operacional. Essa figura não existe. Esse é o item que mais se aproximaria do correto. E eu vou justificar para você. Mas como nós não temos a figura do ajudante do comando, mas nós temos o ajudante geral, se aqui tivesse ajudante geral, estaria certo. Mas ajudante do comando não existe. Então o item D também não pode. Comandante geral, diretorias. As diretorias são órgãos. E aqui nós estamos falando das autoridades que compõem os órgãos. As autoridades que compõem os órgãos, então teria que ser os diretores. Aqui nós estamos falando dos órgãos, departamento, deveria ser chefe de departamento. E divisões, como nós também não temos divisões, não pode ser a letra C. Perceba, as autoridades compõem o órgão chamado alto comando. Então, como ele coloca o próprio órgão, não pode ser. O comandante geral, o subcomandante geral, os ex-comandantes gerais. Os ex-comandantes gerais, eu disse para vocês que ele compõe o chamado alto comando. Eles comporão o alto comando enquanto estiverem na ativa. Enquanto eles estiverem na ativa, eles vão compor o alto comando e não o comando geral. E aqui, ó, ele coloca em atividade e novamente as diretorias. Mas as diretorias são órgãos. Aqui deveria ser os diretores, porque nós queremos as autoridades. Então não pode ser a letra B. Sobraria para nós, em tese, a letra A, que traz o comandante geral, a autoridade,
mas traz novamente órgãos, o Estado-Maior, as diretorias, a ajudância, a auditoria e o gabinete do comando. E aqui nós buscamos as autoridades. Então estaria certo se tivesse a figura do chefe do Estado-Maior, dos diretores, do ajudante-geral, da auditoria e do gabinete. Por aproximação e de forma forçada, eu vou indicar o gabarito da letra A, porque eu acho que é isso que vão apresentar para você como gabarito. Mas eu já coloco a ressalva. Na minha opinião, essa questão é causa de anulação. Por quê? Porque quando a gente fala do comando geral, nós estamos falando do órgão, comando geral. Quando a gente fala do subcomando geral, nós estamos falando do órgão, subcomando geral. E aqui nós estamos falando das autoridades que compõem o órgão comando geral, assim como as autoridades que compõem o órgão alto comando. Então, nesse caso, aqui deveria ter a figura do comandante-geral, do chefe do Estado-Maior, dos diretores, do ajudante-geral, do auditor. E nem seria o auditor aqui, ó. Nem seria o auditor, seria o controlador. Seria o controlador, porque a auditoria é subordinada ao controlador. É mais um motivo para que essa questão seja anulada. Agora eu já até mudo de opinião. Ela não possui gabarito, não tem gabarito aqui, ó. Não tem gabarito essa questão. Não há um gabarito, tendo em vista que aqui nem é auditoria, seria a controladoria, tá? Então, ó, não consegui encontrar gabarito para essa questão, beleza? Fica a dica aí, já conversa com o pessoal lá, você que fez o simulado. Isso aí, na minha opinião, é causa de anulação. Então, ainda digo mais, hein? Esse item tá aí na tela, ele tá apresentado nessa questão, a gente até clareou aqui de novo essa questão, para trazer para você que ela não possui gabarito, né? Nós falamos aqui, ó, que a auditoria ela está vinculada hoje à controladoria. Ela está vinculada à controladoria. E essa leitura aqui, essa leitura do artigo que traz a prerrogativa aqui do Comando Geral, do Estado-Maior, das diretorias, ajudância, auditoria e gabinete do comando, enquanto composição do Comando Geral, é a leitura do dispositivo do artigo 8º da Lei 8255, mas antes das alterações promovidas pela Lei 12086, porque a 12086 promoveu. Então, muito provavelmente, quem redigiu essa questão trouxe o aspecto dessa questão aqui com base no texto passado, com base nas questões que ainda eram trazidas antes da Lei 12086, porque a Lei 12086 promoveu alterações nesse artigo, trazendo uma nova leitura para o artigo 8º e criando o artigo 8º-A, que trata do alto comando. Vamos para o próximo item aí, vamos para a próxima questão. Analise as seguintes afirmativas sobre as competências do Estado-Maior. O Estado-Maior Geral é responsável pela elaboração da política militar e pelo planejamento estratégico da corporação. Isso aqui está certinho, a gente já trouxe isso para você. Nós já apresentamos para você essa conceituação referente ao Estado-Maior. Item 2. Compete ao Estado-Maior Geral formular as diretrizes para a área de recursos humanos, logística, orçamento e finança, ensino, pesquisa, ciência e tecnologia, segurança contra incêndio e serviço operacional, né? E emprego operacional. Tá certinho. Isso aqui tá dentro das áreas de interesse das quais nós falamos para você, que é competência do Estado-Maior Geral. Perceba, são as áreas de interesse do CBMDF que vai formular essas diretrizes no âmbito das seções do Estado-Maior Geral. É por isso que nós temos uma seção de segurança contra incêndio e emprego operacional. E o item 3, o Estado-Maior Geral tem competência exclusiva para supervisionar as atividades de auditoria e correição. Não, tá errado. Aqui, ó, quem faz é a controladoria, né? Que a auditoria e a corregedoria estão subordinadas à controladoria. Então, esse item aqui tá errado. Ele quer saber o que está incorreta. Gabarito, letra C. Apenas o item 3 está incorreto. Gabarito, letra C. Então, a gente finaliza aqui
a correção do 5º simulado aplicado presencial pela missão. Fica o detalhe aí para a questão anterior, para que você possa conversar lá e observar a leitura do dispositivo do artigo 8º anterior aí às edições da Lei 12086. Na minha opinião, aquela questão tem um problema aí, merece ser anulada. Até mais e um grande abraço.